Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. O nosso assunto da aula de hoje será falando sobre os vírus, né? O título da aula está aí, Vírus, o inimigo invisível, essa estrutura microscópica e tão temida. Veremos as características gerais dos vírus, processo de replicação. Vamos falar também um pouco sobre os processos de imunização, falando de vacina, de soro. E logo após nós veremos algumas viroses humanas, né? Que são doenças causadas por vírus. O tempo todo, nós estamos expostos a diversos micro-organismos, né? Aqui eu coloquei vírus e bactérias, as bactérias nós veremos nos nossos próximos encontros, né? Hoje, nessa aula, nós trataremos só sobre os vírus. E aí, essa exposição a que nos encontramos, você tem aí disponível micro-organismos no ar, que você pode pegar através de espirro, de tosse, né, em contato com a pessoa contaminada. Nós temos micro-organismos também presentes na água, nos alimentos. Você está exposto também a micro-organismos, né, que a gente chama de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, também nas relações sexuais, nas feridas. Então, toda essa exposição, e aí a gente pergunta, como resistimos? Como é que a gente consegue resistir a essa exposição toda desses micro-organismos? Nós temos um sistema no nosso corpo, né? Nós somos um corpo, o corpo humano ele é formado por diversos sistemas e um deles, né, importantíssimo, se chama sistema imunológico. Em alguns livros você pode ver sistema imune ou sistema imunitário. Então aqui eu coloquei como definição de sistema imunológico esse conjunto de elementos, né, que vão interagir entre si e tem como único objetivo, que é qual? Defender o nosso corpo contra agentes patogênicos. Tia, o que são agentes patogênicos? Esse nome patogenia, né, ele é sinônimo de doença. Então, o que são agentes patogênicos? São causadores de doenças. Nós temos basicamente os vírus, que é o assunto da nossa aula. Nós temos as bactérias, que veremos depois, fungos, protistas, que são os protozoários. Então, todos esses agentes que eu acabei de citar, eles podem vir a causar algum tipo de doença, certo? Então, eles vão tentar o quê? Ultrapassar as barreiras do nosso organismo, né? Então, você tem como barreira do organismo, a gente pode citar o pelinho do nosso nariz, é considerado uma barreira, né? Os cílios do nariz, ele é considerado uma barreira. Então, não é interessante que você depile essa região, porque realmente esse pelo é uma proteção. Então, quando entra algum agente infeccioso, alguma partícula de poeira, o seu corpo vai reagir com o espirro para poder expulsar esse agente estranho, né? Então, ele vai tentar resistir e se multiplicar dentro de você, na grande maioria das vezes causando doença, e depois destruir tecidos do hospedeiro. Então, esses agentes, que são os micro-organismos, eles vão tentar ultrapassar todas essas barreiras aqui, e aí, por fim, atingir, né, atacar as células do nosso sistema imunológico, que são as proteínas chamadas de anticorpos. Então, esse sistema imunológico, ele tem essa função, defender o corpo contra esses agentes que irão possivelmente causar uma doença. Então, os vírus, eles não estão classificados em nenhum dos reinos, né, dos seres vivos. Todo ser vivo, ele é caracterizado em algum grupo. Ou ele é animal, ou vegetal, ou ele é um monera, né, que é o grupo das bactérias, ou ele é do grupo dos protistas. E os vírus, eles não estão enquadrados em nenhum desses reinos. Por quê? Porque eles têm uma característica, eles são acelulares. O que é isso? Eles não possuem células. E aí, por isso que existe ainda essa indagação que eles não são considerados seres vivos, certo? Então, esses organismos, esses micro-organismos unicelulares, eles são considerados sistemas biológicos e não seres vivos, né? A gente vai ver algumas características aqui. Então, tia, por que é que eles são ainda considerados micro-organismos, se nem que são considerados seres vivos? Porque eles conseguem ainda reproduzir, eles têm o material genético, né, que pode ser DNA, o RNA. Então, por todas essas características, eles são considerados o que a gente chama de sistemas biológicos e não seres vivos. A palavra vírus em si, ela vem do latim, significa veneno, porque um dos primeiros vírus que foram descobertos, ele atacava
plantações, né, de tabaco, as folhas de tabaco, né, um vegetal, e aí eles achavam que era uma espécie de veneno, né, e aí depois foram verificar que era esse micro-organismo aqui, que não é visível a olho nu, ou seja, você não consegue ver um vírus na sua mão, né, a olho nu, você tem que ter o auxílio de um microscópio eletrônico, né, para ver. Então, ele é um organismo microscópico, por isso é chamado de micro-organismo. Ele é bem menor do que as bactérias, como eu coloquei aqui. E aí, como eu já havia citado, eles também não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, né, porque eles são diferentes aí dos demais seres vivos, são considerados sistemas biológicos. Os vírus, né, de uma maneira geral, eles apresentam como componentes básicos o material genético, que é esse aqui do número 3, né, que pode ser o DNA ou um RNA. Nesse exemplo aqui nós temos um vírus que ele ataca bactérias, o nome desse vírus é um bacteriófago. E capsídeo é essa estrutura aqui do número 4, né, é como se fosse uma cápsula de proteína, né, para proteger aqui essa região que comporta esse ácido nucleico, né, o material genético dos vírus. Além desse capsídeo que protege essa região aí, alguns vírus também, eles podem ter uma membrana que a gente chama de lipoproteica. O que é isso? É uma membrana de gordura e também de proteína, né, que a gente chama de envelope viral. São os vírus que são encapsulados, que é o exemplo do coronavírus, né, esse vírus aí que está em alta. O nome científico é o SARS-CoV-2. Então, ele tem esse envelope viral, né, que vai englobar esse capsídeo e é obtido a partir de uma célula hospedeira durante esse processo de replicação. Então, ele consegue esse envoltório lipoproteico quando ele invade outras células, né? Então, ele adquire essa proteção a mais. Esse vírus que está aqui na imagem, que é o bacteriófago, ele é um tipo importante de vírus. Como vocês podem observar aí, ele apresenta essa estrutura icosaédrica, né, nesse formato aí, e são vírus que se multiplicam dentro de bactérias, como eu acabei de falar. São estruturas que são complexas na sua forma estrutural, como vocês estão vendo aí, eles possuem diversas estruturas. Tem essa cauda aqui, né, ó, que ele vai se encaixar na célula para poder injetar o seu material genético. E aí, mais na frente, eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha de como é que acontece esse tipo de replicação do bacteriófago, né, que é um vírus que ele infecta as bactérias. Os vírus também têm essa característica de não possuir metabolismo próprio. O que é que isso quer dizer? Eles não possuem reações químicas, né, comuns a uma célula viva. Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos o nosso metabolismo próprio, nós temos as nossas células que fazem todos os nossos processos químicos. O vírus não. Para ele poder desenvolver esse metabolismo, ele precisa estar dentro de uma célula hospedeira, como a gente costuma falar. Então, se ele estiver fora dessa célula hospedeira, ele não tem atividade nenhuma, né? Eles, como tem aqui no slide, eles vão ficar inertes, né? Outra característica importante, eles reproduzem somente dentro de células vivas, então ele tem essa característica de ser parasita intracelular. Por que intra? Porque ele vive dentro da célula e são parasitas obrigatórios. Então, como eu acabei de falar, eles têm que ter uma célula hospedeira para poder se reproduzir, certo? Então, eles podem parasitar plantas, animais, bactérias, né? Não somente a espécie humana, certo? Então, ele precisa ter essa maquinaria da célula para poder fazer o seu processo de reprodução. Aqui, nós vamos observar o processo de replicação viral em bacteriófagos, né? Aqui ficou errado porque ficou junto, mas é separado esse em. Então, a replicação dos vírus, desse vírus que infecta as bactérias. Então, durante a replicação, geralmente os vírus vão invadir uma célula e vai induzir a célula hospedeira a sintetizar, ou seja, a produzir os componentes que são essenciais para que possa ser produzido novas partículas virais, né? Para que novos vírus possam nascer. Então, as partículas depois elas são montadas e esses vírus que são recém-formados são liberados das células e aí vai poder infectar outras células, né? Até você ter aí
todas as células infectadas, se não houver, e se seu sistema imunológico não começar a agir, certo? Então, nesse caso aqui, dos bacteriófagos, como eu vou mostrar para vocês, existem dois processos. Tem o processo que a gente chama, que eu coloquei aqui, de ciclo lítico, né? Esse processo de reprodução, em que a bactéria hospedeira, ela morre, as células elas passam por um processo chamado de lise. O que é lise? É quebra, é o rompimento. Então, quando a célula é rompida, automaticamente ela morre. E tem também o ciclo lisogênico, que nesse caso, né, nesse caso aqui, a célula, a bactéria, né, perdão, ela permanece viva, né? Então, tia, já que nesse ciclo lisogênico a célula não morre, então para que o vírus infecta ela? Bom, nesse caso, tem algumas bactérias que são hospedeiras, elas vão passar um longo período sem se replicar. Então, o vírus, o material genético do vírus, ele vai ficar junto com o material genético da bactéria. Então, porque a função do vírus aí é reproduzir, é perpetuar, né, perpetuar os vírus, né? Mais e mais e mais vírus. Então, vamos ver aqui essa animaçãozinha rapidinho. Então, aqui nós temos o bacteriófago, né? Ó. Ele vai grudar aí nessa célula. E aí vocês vão ver a esquematização dos dois ciclos, né? Acontecendo, o lítico e o lisogênico. Então, colocou o DNA dentro, e aí o DNA ele se incorporou ao DNA da bactéria. Esse aí é o ciclo que a gente chama de ciclo lítico. Então, a bactéria se dividiu e o material genético do vírus aí está se dividindo juntamente com o DNA da bactéria. No lisogênico, né? No caso. Nesse ciclo lítico, quando o DNA do vírus entra na bactéria, acontece uma replicação, ó, e aí a célula sofre essa lise que eu acabei de falar, ela se rompe e aí novos vírus são formados. Então, aqui, nesse esquema do lado, você consegue observar isso que eu expliquei. Ó. No ciclo lisogênico, a célula vai permanecer viva, né, a bactéria, só que o DNA do vírus vai estar incorporado ao DNA das bactérias, e no ciclo lítico acontece a lise, né, que é o rompimento dessas células, os vírus saem de dentro e a célula morre. Aqui nessa outra animação, a gente pode observar a ação do SARS-CoV-2, que é o popular coronavírus, né? Que gera a doença chamada de Covid-19. Então, perceba que... Deixa eu dar uma pausa aqui. O coronavírus, ele é chamado assim porque ele tem essa coroa formada basicamente dessas espículazinhas e dessas proteínas, né? Como está aqui. Essa proteína chamada de spike, proteína spike, é a proteína que se liga perfeitamente às nossas células, às células humanas, e quando o vírus faz esse encaixe nas nossas células, ele consegue entrar e aí causar a infecção. Ó, então ele encaixou aí, ó, na ACE, a proteína spike, e funciona como chave e fechadura, e aí ele consegue passar pela membrana plasmática aí da célula. Certo? E é uma amostragem aí do que é essa proteína spike, né, que fica aí ao redor desse vírus. O nosso sistema imunológico, como eu disse lá no início, ele tem essa função de defender o nosso corpo. Aqui vocês conseguem observar em formato de animação como é que acontece, né? Como é que acontece o que a gente chama de resposta imunológica. Como assim? Quando o vírus entra em nosso corpo, como é que o nosso sistema imunológico ele vai reagir? Então, observem aqui essa pequena animação. Então, aí estão os elementos do sangue, né, na corrente sanguínea.
E aí essas pecinhas verdes é a invasão viral. O linfócito CD4 faz parte do sistema imunológico e o vírus já atacou essas células. Células infectadas por vírus e elas vão ser, ó, e os vírus vão sair. Macrófagos, eles vão ser atraídos pela presença do vírus para poder, que a gente chama de fagocitar, eles vão literalmente comer o vírus para poder jogar para fora, né, e evitar a infecção. E esses macrófagos, eles vão passar a informação a esses linfócitos CD4 e vai dizer, ó, que tem vírus no nosso corpo, vai passar o recado, ó, vai passar o chip. E o CD4 vai novamente passar essa informação também. É por isso que o sistema imunológico, a nossa resposta, ela é lenta. Então, às vezes, você fica doente e demora alguns dias para você melhorar. Demora alguns dias para essa resposta imunológica acontecer. E aí o CD4, esse linfócito, vai passar informação para outra célula. Cada célula tem a sua função. Ela vai receber o recado aí, ó. Vai sair da célula, perdão, vai sair aí da vai deixar o recado para começar a produzir anticorpos. A partir daí, os anticorpos eles vão ser produzidos. E os anticorpos que já foram criados, né, que é a nossa resposta imunológica, vão neutralizar aí os vírus que estão na corrente sanguínea. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso, né? Para não ficar tão longa assim. Então, no nosso segundo encontro, na próxima aula, que também continuaremos falando sobre os vírus, nós iremos falar sobre os processos de imunização, né? Falar de vacina e de soro, e também vamos abordar algumas viroses humanas, né? As doenças que os vírus podem causar aí para os humanos, certo? Então, qualquer dúvida eu estou disponível no WhatsApp. E aí, se houver alguma dúvida, vocês podem ir me procurando, certo? Até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem e se cuidem.